Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, um cantinho onde eu posso dar a minha opinião e falar um pouquinho sobre futebol e o seu também. Então, assim que finalizar esse vídeo, não esqueça de deixar sua opinião aqui nos comentários, o que você pensa a respeito. Vamos criar uma comunidade, vamos conversar um pouquinho sobre esse esporte a qual nós somos tão apaixonados. Beleza? Vamos começar então. Hoje eu tirei um tempinho para falar um pouquinho sobre o Sport Clube Corinthians Paulista e a situação desesperadora em que se encontra. E aqui quero pedir licença porque eu vou falar um pouquinho com o coração. O Corinthians é o meu time, é o time a qual eu torço, a qual eu sou apaixonado, mas é desesperador o que está acontecendo e ver todo esse rolê que está acontecendo com o Corinthians. Hoje, o Ministério Público fez uma denúncia ao André Sanches sobre gastos indevidos com o cartão corporativo. Só alimentando aquilo que a gente já suspeitava, de que tinha uma parada errada, tinha coisas erradas ali, só que ninguém nunca conseguiu provar. Veio o Ministério Público e faz a denúncia contra gastos ao André Sanches. Mas, rapaziada, eu queria falar um pouquinho sobre toda a dívida do Corinthians, porque tem se construído uma narrativa de maneira muito errada de que a culpa da dívida é do Augusto Melo. Rapaziada, o Corinthians atingiu a marca de 2,7 bilhões de dívida. É impossível que um presidente que não terminou sequer o seu mandato tenha criado essa dívida. E nós sabemos que não é bem assim. A gente precisa voltar e falar sobre o senhor André Sanches, que é o principal responsável pela destruição do clube, pela falência do clube que nós estamos enfrentando atualmente. O André Sanches, ele pegou a época mais vitoriosa do Corinthians. Se a gente pegar um recorte de 2009 a 2012, o Corinthians ganhou todos os títulos possíveis. O Corinthians ganhou em 2009 a Copa do Brasil, em 2011 o Campeonato Brasileiro, em 2012 a Libertadores e o Mundial. Com todos esses títulos, e obviamente a gente tem as premiações muito altas, o Corinthians era para ser um dos times mais rentáveis do futebol brasileiro, sem contar o que lucra todo ano. O Corinthians ganhou muito dinheiro nessa época. Só que aí vem o seu Andrés e vem com essa construção da Neoquímica Arena, que é um estádio maravilhoso, que se tornou a casa do Corinthians, a torcida ama, só que destruiu financeiramente o clube e não tinha necessidade. A Fiel já tinha pegado o Pacaembu como a sua casa, já tinha aceitado isso. Só que o Andrés caiu muito na pira dos rivais. O Corinthians não tem Libertadores, o Corinthians não tem estádio. Quando ganhou a Libertadores, o Andrés vem a público e fala, bom, faltava Libertadores? Agora não falta. Ainda tem um estádio, nós vamos construir. E tudo bem você querer fazer um estádio, construir e tudo mais. Mas, tipo assim, cara, você não precisa destruir o clube para construir um estádio. A negociação com a Caixa é bizarra. O Corinthians jamais vai pagar a Neoquímica Arena. É juros em cima de juros. O Corinthians até hoje só pagou juros. A gente não tá nem pagando sequer as parcelas do estádio. E isso é bizarro. O Andrés destruiu o clube. O clube está em falência, só que ele não é o único. Os que vieram com ele e antes dele também são terríveis. Senhor Mário Gobi, senhor Duílio Monteiro Alves e o próprio Augusto Melo, que veio com todas aquelas promessas de que não, nós vamos fazer um time forte, nós vamos trazer patrocinadores grandes pro Corinthians, o Corinthians vai viver um novo momento, o que é mentira, nada disso aconteceu. Só que agora eu quero falar com os conselheiros do clube, porque quando tudo aquilo aconteceu com o Augusto Melo, vocês foram leões, vocês vieram pra cima, denunciaram, não porque a gente tá preocupado com o Corinthians não pode estar envolvido com corrupção, o nome do Corinthians não pode ir pro Ministério Público, o Corinthians não deve aparecer em jornais policiais, em matérias policiais, essas coisas. Eu quero ver se vocês vão ter a coragem de fazer a mesma coisa com o senhor André Sanches. Porque o Augusto Melo, antes mesmo de ter saído a denúncia, vocês já tinham levantado um processo de impeachment. E agora, o senhor André Sanches está também na mesma situação. E eu espero que vocês tenham coragem, que vocês tenham cara de pau de fazer a mesma coisa. Porque, principalmente você, senhor Romeu Thomas Júnior, você levantou a bola lá atrás, de que o conselho servia para defender o Corinthians e para defender o Corinthians de presidentes que estavam envolvidos em corrupção. O André Sanches está também. Eu espero que você honra e cumpra a sua palavra e tire o seu André Sanches daí de dentro. Não só ele. Eu tenho certeza que o Ministério Público ainda não chegou no Duílio, não chegou no Mário Gobi, não chegou no Augusto, mas vai chegar. Mas eu espero que assim como vocês foram leões para tirarem o Augusto Melo, vocês tirem também o Andrés. Porque você sempre disse que não se tratava sobre política, que se tratava sobre o Corinthians, sobre o amor pelo clube, sobre defender o clube. Então, que seja feito agora também com o senhor André Sanches. Cara, é bizarro o que tá acontecendo. É bizarro o que fizeram com o Sport Clube Corinthians. Sabe, parece que a gente chegou no fundo do poço. Tem um ditado que o rato roeu a roupa do rei de Roma. E os ratos acabaram com a camisa do Corinthians. Eles destruíram o clube. E é uma dívida impagável, gente. Estamos falando de 2,7 bilhões de reais. Não tem como nenhum clube no mundo
Talvez o Real Madrid, talvez na Europa, mas é impossível que um clube no Brasil consiga pagar essa dívida. Parece que não tem mais solução. E o Corinthians vive uma situação desesperadora. O Corinthians está com um transfer ban. E aí é bizarro, cara. A gente sofreu um transfer ban por causa de Félix Torres. Félix Torres, um dos piores zagueiros que o Corinthians já teve na sua história. Para você ver como as nossas gestões são incompetentes. Como é que um jogador como Félix Torres é responsável por causar transfer ban, gente? O Félix Torres não tinha nem que estar dentro do Corinthians. E por conta dele, a gente não pode contratar. E não é o único, tá? Tem um processo na FIFA que também pode levar a transfer ban com o Matias Rojas e tem mais outros 4. Gente, o Corinthians não pode mais contratar. Vocês têm noção do que tá acontecendo? Eu acho que a galera ainda não se tocou, porque a gente tá no meio do campeonato, o campeonato tá correndo, mas já acaba o campeonato e quando parar, esse time vai continuar. O Corinthians não pode contratar ninguém, não pode contratar ninguém. O risco de ser rebaixado é muito, mas muito, muito grande, porque esses caras destruíram o clube, acabaram com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa situação é muito deprimente e, infelizmente, e aqui é com tristeza mesmo que falo isso, a única solução para o Corinthians é se tornar SAF. É o único jeito de resolver a situação. E é triste mesmo, porque o Esporte Clube Corinthians Paulista, fundado em 1910, para ser o time do povo, um time criado por trabalhadores e para ser do povo, precisa ter um dono. Precisa ter alguém que chegue e tire esses ratos lá de dentro, que tirem essas pessoas que estão sugando e matando o Corinthians pouco a pouco. É triste, porque eu também não queria, mas é a única solução. Não tem mais jeito, não tem o que fazer, é uma dívida impagável e precisamos de alguém sério, alguém competente, porque um investidor não vai chegar e vai gastar lá seus 3 bilhões de reais porque precisa pagar a dívida do Corinthians, então ele não vai gastar todo esse dinheiro para não recuperar. E o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Se bem administrado, o Corinthians é um dos clubes mais rentáveis do mundo. Olha o tanto de gastos que tem, tirando o Flamengo, que talvez que tem ali a maior torcida do Brasil, o Corinthians vem logo atrás, com camisas custando R$800 e mesmo assim o público compra, o público parcela. É que o Corinthians é mal administrado. O problema do Corinthians vai muito além de não comprar. Não é que é um clube pequeno que arrecada pouco. O Corinthians arrecada na casa dos bilhões, só que mesmo assim tem uma dívida de 2,7 bilhões. A Safiel é um projeto que tá por aí. Essa é a solução? Cara, confesso que não sei, até porque não foi lançado ainda. A Safiel vai ser lançado no dia 27 ou 28 desse mês, então a gente precisa esperar um pouquinho, analisar a proposta, ver se realmente isso é bom, como é que vai funcionar. A ideia me parece legal, mas gente, tomem cuidado com ideias. Toma cuidado. O Augusto Melo parecia um anjo e o salvador da pátria, e a gente viu o que virou. O André Sanches era idolatrado, e a gente viu o que virou. Então tomem cuidado, não se empolguem, porque vão tentar pegar essa narrativa de que o clube está destruído, do salvador da pátria. Tomem cuidado com esse tipo de situação. É triste e parece que o Corinthians está no fundo do poço. Parece que não há mais esperança e não há mais solução. Uma coisa é, eu não sei se o modelo de SAF é o correto, mas do jeito que tá, não dá para continuar. É isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui sua opinião, se você acha que a SAF é o modelo, se tem alguma outra coisa que pode ser feita e sobre as gestões antigas que acabaram com o clube. É isso. Até a próxima aí. Tchau.